Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. E todos os dias pela manhã eu me encontro aqui falando com você. Meu muito obrigado pela grande audiência que nós estamos tendo do nosso canal. Estamos tendo uma audiência muito grande e eu quero agradecer a todos os inscritos, a todas as pessoas que fazem parte da família DRM. É muito bom ter você como meus amigos. Pessoal, nós estamos aqui sempre para levar um conhecimento para vocês, né? Conhecimento esse que, de repente, você vê essas imagens e aí a gente fica pensando assim, poxa, muito legal, né? Os heróis da Marvel, muito legal, mas eles tiram tudo isso, gente, dos livros apócrifos, né? As imagens desses super-heróis estão sempre dentro de um livro apócrifo, né? E eu estou aqui para poder relatar um pouquinho desse conhecimento para todos vocês. Eu quero iniciar esse nosso programa falando sobre ontem, lá em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, aconteceu um episódio, né? Um episódio muito triste, muito lamentável, que vem se repetindo ao longo dos anos, né? Da sociedade até mesmo machista, que é a violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher, ela tem sido muito grande, né, pessoal? Uma estudante de enfermagem foi atacada pelo ex-namorado, né, à base de facadas, né? Nós tivemos imagens, as imagens são impressionantes, pessoal. A gente fica olhando como isso acontece, né, na mente das pessoas. Mas a Bíblia já falava disso. E até sobre esse tema aqui, que eu vou mensurar um pouquinho disso aí, sobre essa violência que aconteceu, né? Um rapaz não aceitou a separação, discutiram e ele comprou uma faca no próprio shopping que ele estava e de posse da faca ele alvejou a ex-namorada, né? Vários golpes de facadas, levando a mesma a óbito. Depois ele foi detido, está detido, e vocês podem alcançar essa reportagem aí em toda a mídia. Esse assunto tem alguma coisa a ver com essa violência contra a mulher? Também. Também tem algo a ver com a violência contra a mulher. Mas deixa eu contar essa história para vocês, que talvez vocês vejam nos cinemas, né? Mas você não atentou para isso, né? Quem é a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha, pessoal, ela é tirada dos contos de Lilith. Para você que não conhece a história de Lilith, a Lilith, ela tem no Talmud, que é o livro judaico, e tem na Suméria e na Babilônia, ali no Iraque e Kuwait, como se fosse uma deusa. Segundo nos conta relato, a primeira mulher não foi Eva. A primeira mulher foi Lilith. Eles chamam de Lilith, não Lilith. Essa mulher chamada Lilith, ela foi criada juntamente do mesmo barro que o Adão foi criado. O que, Denilson? Ela foi criada do mesmo barro em que Adão foi criado. Ela só tinha algumas partes diferentes da Eva, ou seja, ela tinha os pés de coruja, segundo o livro Lilith, o Anjo Negro. E vários outros escritores que falaram sobre a Lilith. A Lilith conta a história, pessoal, do livro Lucifer, o primeiro anjo, que ela se apaixonou pelo Lúcifer. Ela se encantou com Lúcifer. Na verdade, o plano de Lúcifer era ferir o Altíssimo, porque o homem
ele não achou justo o homem ter o espírito do Criador, ou a alma do Criador. A alma do Criador estava dentro do homem. Os anjos, eles não têm alma. E a alma criou uma inveja, ou uma raiva, uma revolta, que é sentimento de inveja, no Lúcifer, que foi o primeiro ser criado mais completo dos anjos, que foi o primeiro anjo, a primeira criação. O primeiro ser que o poderoso Yahweh criou foi o Lúcifer. Esse Lúcifer se revoltou contra seu pai, contra seu Criador, e tentou destruí-lo, e jurou vingança a toda a obra do Criador. Dentro dessas obras do Criador, a primeira mulher a ser criada do barro não foi Eva, segundo o relato. Por quê? Eu vou colocar aqui para todos vocês verem. Nós temos a Bíblia, tá? E vocês podem alcançar essa história, sabe onde? No livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos lá, vamos ver um pouquinho como está escrito lá? Eu já fiz vários vídeos sobre Lilith e vou fazer mais vídeos sobre Lilith para falar sobre Lilith, ou Lilith, como todo mundo conhece, né? A primeira mulher. Logo no capítulo 1 do livro de Gênesis, de Bereshit, que é o livro da criação, ele vem falando assim, pessoal, olha só. No capítulo 2, criou Deus, no versículo 27, capítulo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, no versículo 27, ele diz que criou o homem e criou a mulher à sua imagem. E Deus abençoou, ele disse, sede fecundo e multiplicai e enchei a terra. Nesse versículo 27. Já no capítulo 2, está escrito assim, a formação do homem, já é uma outra versão. Está dizendo assim, ó, esta é a gênese do céu e da terra, como foram criados quando o Senhor Deus o criou. Aí ele conta que não havia nem planta e não havia nada. Então Deus tomou do barro, do pó da terra, e criou o homem e criou a mulher. Já no versículo 18 diz o seguinte, ó, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aqui, no versículo 18, no versículo 27, capítulo 27, ele tinha criado o homem e a mulher. Já no capítulo 2, no versículo 18, você pode ver na sua Bíblia, ele conta como ele fez a outra mulher, a segunda mulher. Aí ele está dizendo assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Havendo, pois, o Senhor Deus formado todos os animais do campo e todas as aves do céu, tomou o homem para ver como ele se chamaria. E o homem deu nome a todos os animais. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O que é a palavra idônea? Ou seja, aí dá a impressão que uma outra pessoa foi criada que não era idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e a este adormeceu, tomou uma das suas costelas. Então aqui no primeiro versículo diz que o homem, que a mulher foi feita do pó da terra. No primeiro versículo, versículo 28. E Deus abençoou e criou Deus o homem, a sua imagem mais semelhança, e criou o homem e a sua mulher do pó da terra. Já no versículo 22, diz o seguinte, fez o Senhor Deus cair um pesado sobre o homem, um sono pesado, e este adormeceu tomando uma das suas costelas, fechou no lugar da carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, formou-se uma mulher, ele trouxe. Aí disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-te-ei varoa, porque quanto do varão foi tomada. Então, aqui está dizendo assim, esta sim, ou seja, Adão estava dizendo que essa era a mulher que o pai criou para ele, não a primeira chamada Lilith. E Lilith, deixa eu fechar aqui,
Agora eu vou contar um pouquinho da história de Lilith. A Lilith, ela... O que aconteceu com ela? Antes do paraíso, o homem tinha sido criado na segunda versão e foi colocado próximo ali ao paraíso. O paraíso era o jardim que o pai iria preparar para Adão. A Lilith, ela foi criada do barro com Adão, e a Lilith não suportava Adão. A Lilith, ela se apaixonou por Lúcifer, por Samael. E o que aconteceu quando ela se apaixonou por Samael? Ela começou a ficar todos os dias conversando com ele, porque Samael, lembre todo mundo que Samael era o anjo mais bonito que o Criador fez. Então ele ainda tinha um pouquinho de luz quando ele foi expulso. E ele colocou o seu plano em ação, destruir a imagem e semelhança do Criador. Então ele começou a conversar com a Lilith. Ela não tinha muitos amigos, né? Ela, apesar do Adão e Eva conversar com os animais, o Lúcifer, o Samael, se disfarçou para ela. E ela se apaixonou, paz, meus senhores, pela mão de Lúcifer. Ela se apaixonou pelo encanto, pela grandeza e pelas mãos de Lúcifer. E ela começou a ter problemas com Adão. Adão, quando procurava ela, segundo os livros judaicos, ela queria ficar na posição em cima de Adão, ou seja, de superioridade. Ela não aceitava ter que estar submissa a Adão. Ela queria ter a mesma condição de mulher e homem. Há quem diga que... Essa é uma figura, tá, gente? Mas a figura da Lilith não é essa, não. Eu vou colocar aí na capa para vocês. Há quem diga que Lilith foi a primeira feminista do mundo, né? Brigando pelos direitos das mulheres de não se sujeitar ao homem. E por incrível que possa parecer, a Lilith não provou do fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. O homem sim, porque não teve outro. Mas a Lilith não trocou não, gente. Segundo esses relatos desses livros. Ela simplesmente fugiu com Lúcifer. E para onde que ela fugiu? Ela foi raptada e levada para o abismo, local onde Lúcifer havia criado uma moradia. E lá nessa moradia, quando ela chegou lá, ela se arrependeu. Ela queria voltar para o esposo dela, chamado o Adão, mas aí já era tarde. Ué, Denilson, mas por que ela não morreu quando entrou no abismo? Porque o abismo é água, é uma profundeza, é um poço sem fundo e é água para tudo quanto é lado. Ela não morreu porque a morte não existia para Adão e Eva antes de tocar a fruta. A morte não existia para Adão e Lilith, não existia. Então ela não tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem tocou foi Eva. Eva tocou, induzida pelo Lúcifer. Já foi uma segunda investida. Porque na primeira investida ele conseguiu raptá-la e conseguiu levá-la para o abismo. E lá no abismo ele acorrentou a Lilith. E a Lilith, ela se transformou. Ela se transformou em um ser maligno. Porque lá ela teve contato com toda aqueles anjos caídos, aqueles demônios que Lúcifer conseguiu arrebanhar, como o Beelzebul, o Satanil, como vários outros anjos caídos que seguiram o rebelde. E lá ela foi acorrentada. E sendo acorrentada, ela teve relações com Lúcifer e teve vários filhos. E esses filhos, na verdade 3 filhos, esses são os seres sucumbos e incubos, que muita gente não conhece o que são esses seres. Alguns pastores já até falaram para os membros de igreja o que são esses seres que ainda na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração, eles são seres espirituais que sugam a energia do ser humano. Há quem diga que Lilith, ela recebe sempre sacrifícios de criança.
E ela jurou para Adão que ela se vingaria de Adão e de Eva. Olha que coisa terrível. Não sei se você conhece a história, mas eu estou contando para você. E a Marvel colocou a Lilith como a figura de uma mulher, a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela rechaça tiro, ela não morre, ela tem um laço mágico que prende a pessoa e faz a pessoa confessar a verdade. Enfim, ela não casa, ela não tem filho, ela é uma Mulher Maravilha. Ou seja, a Lilith, até hoje, ela é uma mulher que ela não casou e ela jurou vingança a Adão. E essa vingança seria para os filhos de Adão, para a descendência de Adão. E ela, junto com Lúcifer, tramaram um plano de invadir o paraíso, se transformando na serpente e induzindo a Eva, a outra mulher, a comer do fruto. E quando Eva comeu do fruto, aí houve uma destruição para a descendência de Adão, para os filhos de Adão. E Lilith existe até hoje. Como Adão não existe mais, mas ela existe, então ela, de tempo em tempo, ela vem ao planeta, ela vem à Terra e ela se faz presente com vários dos governadores da Terra, dos homens que provocam guerra, dos homens que comandam a humanidade. Lilith está viva hoje. Lilith não morreu. Lilith está viva, assim como Lúcifer também está vivo. É a única que não tem a prisão. Ela não está presa no mundo espiritual. Ela pode fazer essa navegação entre o mundo espiritual e a matéria. Ela tem o poder para isso, porque ela não provou do fruto do conhecimento do bem e do mal. E os filhos de Lilith? Os filhos de Lilith são seres espirituais. São seres que invadem geralmente os sonhos de cada homem, de cada mulher, fazendo com que eles tenham atos eróticos, obscenos e sexuais durante o seu sono. E daí então leva as pessoas ao orgasmo para sugar a energia que é liberada através da sensualidade e através da orgia, através do sexo. Esses seres, sim, sucumbos e incubos, eles levam as pessoas a serem viciadas na área de orgia, de sexo, pessoas sensualizando demais o corpo. A gente vê que quando essa sensualidade são grande, existe sim a probabilidade de um desses ser estar possuindo o corpo dessa pessoa. Há quem diga que existem uns espíritos que dentro da religião afro se chamam as pombagiras, né? Que são esses seres, filhos de Lilith, que vêm seduzindo o homem, sensualizando tanto, fazendo com que o sexo da pessoa mude, como sensualizando, colocando o sexo ao extremo, numa blasfema, numa ofensa ao Criador, quando disse crescer e multiplicai. Esses seres fazem com que a mãe deles e o pai, na verdade o pai é o Lúcifer e os anjos caídos, e Lúcifer, para que esses seres façam com que os filhos de Adão e Eva blasfemem contra o Criador. Eu quero lembrar a todos vocês que essa é uma história que eu estou contando para vocês, gente. Agora, você quer saber mais sobre Lilith? Você quer conhecer mais dessa história? Talvez o seu pastor não tenha falado sobre isso com você. Talvez você nunca tenha ouvido. Que isso, Deus? Eu nunca ouvi essa história. Então, eu sugiro que você pesquise. Pesquisem. Tem o livro Lúcifer, Primeiro Anjo. Existem vários livros que falam sobre Lilith. É só você entrar aí no seu Google e você vai ver quem é, na verdade, Lilith. Essa é a figura dela bonita, ó. Uma super mulher, a Mulher Maravilha. Talvez você já veja até filme da Mulher Maravilha, até seja fã, né? A gente vê um montão de mulheres com aquela, né, com o símbolo da Mulher Maravilha. Esse símbolo que está aqui na testa, olha, tá vendo aqui esse símbolo aqui que está aqui na testa dela, tá vendo? Uma porção de mulher, camisas desenhadas, braceletes, tudo com esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo da Lilith, que na verdade é um triângulo, né, gente? Ó, por incrível que possa parecer, lembra do triângulo do olho que tudo vê? Olha o triângulo aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui em cima aqui? Então, esse é o símbolo que a Lilith, como uma mulher valente, uma mulher guerreira, uma mulher feminista,
Essa é a imagem da Lilith para a humanidade, para dizer, para colocar em choque homem contra mulher. Na verdade, criaram uma palavra, né? Tipo assim, a palavra que foi criada para a gente chamada submissão. O que você entende quando a gente fala assim sobre a palavra submissão? Quando a gente fala essa palavra, o que foi colocado na cabeça de todas as pessoas, não pela mídia, mas pelo pai e pela mãe, ou seja, quando o pai chegava em casa e falava assim, mulher, bota minha comida aí, mulher, passa minha roupa, lava a louça lá, mulher, faz isso aqui, varre essa casa. Então, o homem passou a dar comandos para a mulher, achando que isso chama submissão. A pessoa está sujeita àquela ordem das pessoas. Mas será que é esse sentido mesmo da submissão? E se nós pensarmos ao contrário? E se a submissão fosse, na verdade, todos dois têm uma missão de cuidar da casa, de trazer o alimento para casa e de cuidar dos filhos, cuidar das coisas. E se essa missão fosse de um e outro tivesse ali na reserva, esperando para qualquer momento, quando esse não conseguisse fazer a missão, o outro iria fazer, seria uma submissão. Ou seja, todos os dois teriam uma missão em comum. Qual a missão? Cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar do filho. E quando um viesse a não ter condição de concluir a missão, o outro pegaria e faria a missão. Porque essa é a função do casal, do homem e da mulher. Não é brigar, não é um ser melhor do que o outro, não é a mulher ser melhor do que o homem, nem o homem ser melhor do que a mulher. Mas essa nossa sociedade machista, ela faz com que, até hoje, você pode pesquisar, os menores salários nas empresas é para as mulheres. E as mulheres estão agora alcançando lugares em que o homem achava que nunca iria ver uma mulher numa condição dessa. Por exemplo, tem mulher motorista de ônibus, tem mulher pedreira, e até os homens brincam dizendo assim, se mulher fosse mesmo querer os direitos do homem, né, todo o direito que a mulher teve, lá pelos anos 2000, ela botaria ela para descarregar um caminhão de cimento de 60 quilos. Loucura isso, né, pessoal? Numa ideia construtiva, os dois têm os mesmos direitos diante do Criador. Não o homem ser melhor do que a mulher, tratar a mulher como lixo, tratar a mulher como nada. E a mulher também não ser superior ao homem, tratar como ser inútil. Porque o homem, na verdade, é um sexo frágil, gente. Depois que Adão comeu o fruto, Adão e Eva, o homem passou a ser mais frágil do que a mulher, porque a mulher foi tirada da costela de Adão, ou seja, a parte mais forte. A mulher é muito mais forte, muito mais resistente do que o homem. Quer ver o exemplo disso? Deixa você ter uma febre, você que é homem. Você que tem uma febre, você sente uma dor. O homem não aguenta sentir dor. Pode ser o maior valentão, pode ser aquele policial, pode ser aquele cara é um valentão, mas sente uma dor para tu ver. Ele acaba o homem. Ou então, quando a mulher vai embora, né? Aquele homem que ama a mulher, que tem uma música, né? Acaba a valentia de homem quando a mulher que ele ama vai embora. Já a mulher não. A mulher, ela sente dor para ter filho. A gente não tem noção de qual o tamanho dessa dor que a mulher sente para ter esse filho. A gente não aguenta, os homens não aguentam sentir dor. E eles se acham o todo-poderoso e o fortão para fazer com que as mulheres sejam escravas. Essa é a função da Lilith, causar essa revolta nas mulheres, fazer com que as mulheres se revoltem contra os seres humanos, contra os homens, e assim criar a tal da guerra dos sexos. Porque criando a guerra do sexo não tem união, e criando a desunião, as pessoas desagradam aquele que criou o homem e a mulher, não para entrar em choque, mas para se amarem e se respeitarem. Esse é só mais um pedacinho daquilo que nós estamos dizendo para vocês. Obrigado por você estar aí. Pegue os nossos vídeos, pessoal. Vamos passar o nosso vídeo para frente. Se inscreva no nosso canal. O meu nome é Denilson, esse é o canal DRM e eu estou todos os dias falando alguma coisa para todos vocês. Um forte abraço e hoje nós teremos live às 19 horas, porque eu tenho algo muito importante para falar com todos vocês. Um abraço, hein? Até às 19 horas e hoje durante o dia nós vamos aparecer de novo para todos vocês, tá bom, gente? Tchau! Eu vou me preparar, porque eu estou lendo um livro, vou ler um livro para vocês, eu já li esse livro, Cidade dos Anjos, e eu quero falar para todos vocês
Quero fazer vários vídeos sobre Cidade dos Anjos para vocês. Tá bom, gente? Forte abraço, um bom dia para todos. Tchau!